Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos a ginecologista a doutora Mila Janci. Vamos falar sobre um problema que afeta muitas mulheres, a endometriose. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Mila, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada pelo convite, né? E estou aqui hoje para tirar todas as dúvidas, né? Falar sobre essa doença que, infelizmente, faz com que muitas mulheres sofram. E aí eu quero justamente que a senhora explique para todos que nos assistem, né? O que é endometriose. A gente, inclusive, viu recentemente algumas artistas falando que descobriram a doença recentemente depois de uma certa idade. A gente pensa que pode ser descoberto no início. Mas fala pra gente, doutor, o que é a endometriose? Então, a endometriose, né, ela é uma doença inflamatória, na maioria das vezes crônica, né, e ela é caracterizada pelo quê? Pela presença da camadinha de dentro do útero, né, que é o endométrio, fora da cavidade uterina. E aí, a cada vez que essa mulher menstrua, ela sente dor, não só, né, a cólica menstrual, mas como em outros órgãos, a depender do grau da endometriose que ela tenha, né? Então, é uma doença crônica e inflamatória. E por que a gente, muitas vezes é descoberta tão tardiamente? Assim, as mulheres elas já se queixam dessa dor jovens, né? Quando menstruam, doutora? Então, infelizmente, muitas mulheres sofrem durante toda a vida, inclusive até no início da menstruação, porque durante toda a nossa vida a cólica ela é algo que é normalizado, né? Então, antigamente você vai lembrar assim, de algumas pessoas mais antigas que diziam, não, depois que você engravidar melhora, depois que você tiver o primeiro filho, o segundo filho, e aí tinha mulher que passava a vida inteira sofrendo, e a dor nunca melhorava. Sim. Então, por que o diagnóstico demora tanto? Porque a dor ela é muito normalizada, né? É cólica menstrual, mas a gente tem que saber que a dor não é normal. E se ela compromete a qualidade de vida, ela precisa ser investigada. Inclusive, as mulheres que têm, elas comentam que é uma dor muito intensa. Eu nunca sofri com cólica, mas as pessoas falam, eu tô com cólica, é aquela coisa que incomoda. Mas para além da cólica, inclusive, doutora, há outros sintomas, talvez a menstruação ela fique mais forte. Se for só endometriose, geralmente é a cólica, né? É a dor. A menstruação mais forte, ela não está relacionada à endometriose. Ela pode ser investigada em outras causas, como, por exemplo, adenomiose, miomatose uterina, pólipo, mas a endometriose geralmente é mais a cólica, realmente. Agora, o grau da dor, né? A localização vai depender da profundidade e da gravidade do acometimento dessa endometriose. Doutora, e como é que pode ser realizado o diagnóstico? Geralmente é visita ginecologista, tem algum exame específico? Então, na verdade, o diagnóstico da endometriose, ele é clínico, né? É a paciente que ela diz que tem dor, né? É uma dor cíclica, geralmente relacionada ao período menstrual. É uma dor intensa, né? Que compromete a qualidade de vida dessa mulher. Então, a primeira coisa que o ginecologista tem que perguntar é o que é que muda na sua rotina? Sim. É uma cólica que te impede de ir na academia, te impede de ir a um evento social, você deixa de trabalhar. Então, se muda alguma coisa na rotina dela, é uma dor que merece, sim, ser valorizada e investigada. Então, a dor, ela já faz parte do diagnóstico clínico. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a paciente ela vai fazer o exame de imagem e não vai ter tantos achados. E não é por isso que a gente vai deixar de tratar, sim, né? Sim. Porque eu preciso tratar o que a paciente sente. Então, o diagnóstico ele é clínico. Quais são os principais sintomas? Dismenorreia, que é a cólica, dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, dor pélvica, né? Que é o que é bem característico, que é essa dor intensa. Geralmente cíclica, como eu falei, que está relacionado ao período menstrual, mas que pode se estender para fora do período menstrual ou que antecede. E em alguns casos, a depender do grau dessa endometriose, do quanto essa paciente não tratou, ela pode ter infertilidade. E aí, infelizmente, tem paciente que só descobre quando começa a investigar o porquê que não está engravidando. Entendi. Mas é uma coisa reversível, doutora? Porque antes, inclusive, como a senhora falou da infertilidade, mas a endometriose, ela tem cura? Existe tratamento e cura? Então, existe tratamento, né? Cura, infelizmente, a gente sabe que não, mas tem pacientes que vivem muito bem. Primeira coisa do tratamento é a gente lembrar que essa paciente ela precisa parar de menstruar. né, o bloqueio hormonal. Então, não existe essa coisa de, eu vou só fazer uma dieta, vou fazer atividade física e não vou usar o anticoncepcional ou algo hormonal. Não, primeira coisa, o primeiro pilar do tratamento da endometriose é o bloqueio hormonal. Então, essa paciente, ela precisa parar de menstruar, porque a cada vez que ela menstrua, ela pode piorar essa endometriose, né?
Por que que eu tô falando isso? Geralmente, como é que começa a endometriose? Existem várias teorias, né? Mas a principal delas é a menstruação retrógrada. O que é isso? Então, a gente tem o útero, tem a vagina, então a menstruação, que é o sangue, ele sai pela vagina, né? Sim. Mas ele também tem um refluxo, então ele escoa um pouco pela trompa e aí cai na cavidade abdominal. E aí que começam os focos, de pedacinhos do tecido, que é o endométrio, fora da cavidade uterina. Então, cada vez que ela menstrua, ela pode piorar, né? Então, por isso que é importante ela não menstruar. Segunda coisa no tratamento, uma dieta anti-inflamatória, né? Apesar de que a gente vê que isso não tem um respaldo científico, né? De uma literatura que fala que só isso vai favorecer o tratamento. Não, é um conjunto. Então, diminuir carboidrato simples, diminuir açúcar, né? Diminuir glúten, que a gente sabe que é um alimento que inflama mais, diminuir derivados de leite. Então, uma dieta que ela é mais saudável, né? Sim, claro. Porque ela vai melhorar essa inflamação. Além disso, atividade física, né? Que hoje em dia, eu acho que até o oftalmologista manda paciente fazer atividade física. Era justamente isso que eu ia te dizer. Todos que passam por aqui. Eu digo, os médicos vão vencer, né? Porque todos mandam fazer atividade física. Então, sim. A atividade física melhora muito. Por quê? Porque a paciente, ela vai ter uma sensação de bem-estar, né? E vai acabar que a endorfina, ela vai ajudar a ocupar esses receptores da dor. Então, a paciente, ela melhora mesmo, sim, né? Melhora bastante. Além disso, o sono também é importante, né? Mas, principalmente, o bloqueio hormonal. Em algumas pacientes, a gente precisa também do apoio psicológico, né? Porque, a depender do grau da endometriose, a paciente, ela pode ter ansiedade, pode ter depressão. Sim. E fisioterapia pélvica também. Tá? A depender da queixa da paciente. Então, é um tratamento multidisciplinar. E tudo isso é realizado, inclusive, para as mulheres que querem engravidar e não estão conseguindo ou precisa fazer algo a mais ainda, doutora? Então, a depender do grau da endometriose, essa paciente, ela vai precisar da ajuda de um especialista, né? Do que a gente chama de fertileuta, que talvez seja por reprodução assistida. Então, se ela tiver, por exemplo, uma endometriose muito profunda, que tem um acometimento das duas trompas, tem uma obstrução, então ela não vai conseguir engravidar de maneira natural. E aí sim, o ginecologista geral vai encaminhar para o especialista em reprodução humana. E essa dificuldade para engravidar, também tem muita relação com a idade? Por exemplo, a mulher tem endometriose e resolveu verificar isso e engravidar aos 35, mas uma mulher que tem endometriose tem os 22 e resolve engravidar, seria mais fácil do que a que tem 35? Sim, porque a gente sabe que a reserva ovariana de uma mulher que tem 22 é diferente de uma mulher que tem 35 anos, né? A gente sempre diz que na reprodução e na ginecologia, a gente sabe que tem um limiar que é bem diferente. Então, a mulher antes dos 35 anos, a gente espera que ela engravide de forma natural, né? Em até 1 ano. A partir dos 35 anos, a gente só espera 6 meses. E por que essa diferença de 1 ano e 6 meses? Porque a reserva ovariana, ela vai diminuindo com o tempo, né? Então, a fertilidade, ela vai diminuindo. E aí, por isso que é importante a gente investigar, além da endometriose, a reserva ovariana. Pelos estudos, a senhora, ou os estudos dizem que tem alguma coisa com relação à hereditariedade, se minha mãe teve uma grande chance de eu ter... Não. Pode acontecer, mas a gente sabe também que o estilo de vida, ele tá mais relacionado ao fato de desenvolver ou não, né? Então, assim, eu não vou ficar tranquila, claro, se tiver um parente de primeiro grau, né? A mãe tem histórico de endometriose, eu vou ficar mais alerta, mas eu acho que o fator que vai determinar se essa paciente vai ter ou não, ou se ela vai ter queixa ou não, é o estilo de vida dela, realmente. E a endometriose, ela pode caminhar e ser uma outra doença mais grave e talvez levar a óbito? Isso não acontece, doutora? Não, mas ela pode comprometer muito a qualidade de vida da paciente. E algumas pacientes, inclusive, param de trabalhar, né? A depender do grau da endometriose, do acometimento, às vezes a dor é tão intensa que ela não consegue trabalhar. Eu acho muito importante falar sobre essa questão da dor. E a gente se acostumar com a dor, né? Porque realmente eu ouvi as pessoas falarem, eu tenho cólicas. Não sei o que é isso, porque eu não sinto, mas a gente imaginar... Você é uma felizarda. Eu sou, doutora, mas imaginar que essa dor tão intensa, e aí é um cuidado, inclusive, que aí eu trago um pouco até para a ginecologia, não tratando diretamente da endometriose, doutora, de quando a mulher, inclusive, deve começar a buscar a consulta, inclusive as mamães levar suas filhas, porque a gente imagina, a menina ela só vai quando ela menstruar, ou só vai quando ela tiver a primeira relação.
E não é assim que funciona. Inclusive, a gente dá essa pausa na endometriose para alertar as mães que nos assistem de quando é que eu devo levar a minha filha, né, ao médico. Sim, geralmente a gente pede que acompanhe com o pediatra, né, durante toda a primeira infância, mas quando ela começar a apresentar sinais de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que são os pelinhos, né, o crescimento da mama, que já façam a primeira consulta, até para ver como essa paciente tá, ou então realmente na menarca, que é na primeira menstruação. Sim. Por que que é importante? Primeiro, porque a gente vai, eu acho que é tentar normalizar isso, de dizer, olha, você vai menstruar todo mês, é normal ter um pelinho, vai começar a mudar o corpo, né? Deixar prescrito uma medicação caso ela tenha cólica, investigar o sistema reprodutor se tá tudo bem, se o útero é bem formado, então talvez fazer até um exame de imagem para checar se tá tudo ok. E fazer esse acompanhamento, porque às vezes tem paciente que já começa com o quadro de endometriose, com a cólica, desde a primeira menstruação. É mesmo. E aí ela fica a infância não, mas a adolescência inteira, né, falta escola, porque ela tem dor e é normal, né, a vizinha diz que é normal, a mãe diz que é normal, porque a prima também era normal, e aí ela tá fazendo manha porque ela não quer fazer a prova, ou porque ela não quer assistir a aula de matemática, mas na verdade ela tá com muita dor, né, então talvez para já começar a acompanhar a dor e saber o quanto que essa dor incomoda, e o quanto que ela muda a qualidade de vida, né? A dor da endometriose, ela dá uma aliviada com medicamentos, porque eu queria que, inclusive, a senhora trouxesse esse ponto, que a gente sempre fala muito aqui sobre as atividades de água, alimentação, mas fala também sobre o cuidado onde as pessoas se automedicam. Então, a filha da vizinha também tem dores e ela acaba pegando aquele remédio e tomando. Sim. Então, é uma dor que ela alivia ali, se for tomando, mas para que a senhora também fizesse esse alerta, que automedicação não. Não, automedicação não. Sempre importante no médico, né? Então, por isso que é importante, talvez, ir já desde o início da primeira menstruação, porque a gente já deixa prescrito algo que ela possa usar. E diz, ó, se a dor não melhorar com essa medicação, você vai voltar e a gente vai avaliar, porque não é para estar tomando remédio de forma indiscriminada, né? Nem porque, fulano tomou esse que é mais forte e aí vai melhorar a dor. Não. Sim. É sempre voltar no médico para que a gente oriente. Até porque, se é um adolescente e o remédio que a gente passou não está melhorando, opa, tem alguma coisa errada. Tem que ser investigado. Pois é. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos, fiquem conosco. Olá, o Saúde Ativa está de volta. Hoje o nosso bate-papo é com a ginecologista a doutora Mila Jansen. Estamos falando sobre endometriose. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju. Você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente tem aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, falando sobre diagnóstico, a gente falou sobre essa ida ao médico, né? Após isso, é um bate-papo, a senhora avalia os sintomas e em seguida ela começa a tomar uma medicação, faz essa mudança na vida, no dia a dia, na rotina dela. Como é que funciona? Sim. O diagnóstico, como eu falei, ele é clínico, né? Claro que a gente vai sempre valorizar mais a queixa da paciente. O exame físico também é importante, tá? Mas a gente pode complementar com o exame de imagem. E aí a gente vai ter 2 tipos de exame de imagem. A gente vai ter o ultrassom com preparo intestinal, que é o ultrassom transvaginal, ou a ressonância, né? Tem indicações específicas para cada, né? A depender do acometimento dessa endometriose, do que a gente queira ver mais, né? O ultrassom, ele consegue ficar mais próximo do transvaginal, né? Quando a mulher já tem vida sexual ativa. Ele consegue ficar mais próximo da tuba uterina, né? Do ovário, do útero, então a gente consegue uma imagem muito boa. E a ressonância a gente já consegue ver outros órgãos, né? Então, diafragma, a gente consegue ver toda a cavidade abdominal, né? Pede ressonância não só da pelve, mas também de abdômen. E lembrar sempre de perguntar se a paciente ela tem vida sexual ativa ou não, porque caso ela não tenha vida sexual ativa, ela não pode fazer ultrassom transvaginal. Né? E aí vai ser optado pela ressonância ou talvez a ultrassom pélvica, mas lembrando que a ultrassom pélvica ela não vai ajudar no diagnóstico.
E é claro que cada caso é um caso, mas Sim. opera, vai depender da avaliação, não se realiza cirurgia. Então, geralmente a cirurgia ela é indicada quando existe uma falha do tratamento clínico, ou seja, a paciente ela está fazendo tratamento clínico, ela está fazendo a dieta, ela está fazendo atividade física, ela usa medicação, mas ela não melhorou, né? Então, ela mantém sintoma de dor e é uma dor incapacitante. Ou quando é uma paciente que já tem o diagnóstico de uma endometriose profunda desde o início, né? É aquela paciente que ela tem dor a evacuar, dor a urinar, tem sangramento durante a evacuação, né? Quando, né, na saída das fezes. Então, já são sinais e sintomas de uma endometriose mais profunda. E aí, nesses casos, na maioria das vezes, tem acometimento de bexiga, de intestino, né? Gente. E aí, essas pacientes, na maioria das vezes, precisam ser encaminhadas para cirurgia. Essas mulheres que realizam cirurgia, elas podem continuar na tentativa da gravidez ou se torna uma coisa impossível, doutora? Não necessariamente. Se for uma endometriose, né, que esteja, por exemplo, mais ligada ao intestino e não tenha tanto acometimento do ovário, então a paciente que ela não vai perder tanta reserva ovariana na hora da cirurgia, ela vai poder engravidar tranquilamente depois. Tranquilamente é entre aspas, né? Logicamente sempre avaliando se ela vai conseguir engravidar de maneira natural ou se vai ser encaminhada para reprodução assistida. Eu achei importante no primeiro bloco que a senhora falou sobre a questão do atendimento multidisciplinar. A gente hoje, eu recebo vários médicos aqui e eles falam em diversas doenças que hoje em dia o profissional não trabalha mais sozinho, né? E aí quando a gente ouve falar da endometriose, a gente vê essas queixas de dor na relação durante a relação sexual, ao urinar, enfim. Então eu imagino que dentro dessa equipe multidisciplinar há necessidade também de um psicólogo, talvez, de um profissional que cuide da saúde mental dessas mulheres. Sim, com certeza, até porque muitas pacientes elas desenvolvem transtorno de ansiedade, né? Depressão, por quê? Porque é uma paciente que ela já tem uma vida social, a depender do grau, mais limitada. Então, é uma paciente que ela já não sai com tanta frequência, que ela usa uma série de medicações. Então, a gente com certeza precisa desse apoio. Até porque a saúde emocional e mental é muito importante para tudo, né, na vida. Claro. E é para aceitar também. Eu acho que existe uma coisa que precisa ser falada, que é sobre aceitar o diagnóstico, né? E tratar, né? O médico, ele não vai tratar sozinho. A paciente, ela precisa aceitar que ela vai se tratar também, né? Emocionalmente falando, psicologicamente falando, e que vai ser um tratamento a longo prazo, né? Não é tomar um remédio como antibiótico na infecção urinária, que você toma ali 10 dias e acabou. Não, a endometriose, ela vai tratar ao longo da vida reprodutiva dela. É muito importante chamar a atenção disso, porque às vezes a gente acha que o médico tem o papel de resolver o problema. Isso, que vai fazer uma mágica, né? Não vai, né? E isso serve para vários problemas de saúde, inclusive. Sim, sim. Todos os médicos que passam por aqui também, eles falam justamente dessa questão do evitar uma série de doenças. E aí, quando a gente fala do câncer de colo de útero, que a gente já trouxe aqui outra ginecologista, de quanta coisa pode ser evitada se você busca o médico com frequência, se você percebe que tem algo diferente, e na verdade da rotina, que eu acabei não falando contigo, eu acho importante falar, de qual a rotina, inclusive, que as mulheres, tendo endometriose ou não, elas devem ir ao médico. Porque temos, às vezes, a questão de só ir quando temos dor, quando sentimos que tem algo diferente, né? E aí a visita ginecologista, por exemplo, ela deveria ser feita de quanto tempo, mesmo quando não há queixas, doutora? Então, na mulher que não tem endometriose, pelo menos uma vez ao ano, né? Onde ela vai fazer o rastreio do Papa Nicolau, que é a prevenção do câncer de colo de útero. Sim. Se for uma mulher que ela tem histórico familiar de câncer de mama, ela vai começar o rastreio um pouquinho antes dos 40 anos, né? A depender do familiar que teve e da idade que teve. Fazer exames periódicos de laboratório, porque a gente também precisa saber se a glicemia está tudo bem, se o colesterol, se os hormônios, né? Sim. Então, pelo menos uma vez ao ano. E o transvaginal, que a gente geralmente pede de rotina. E se a paciente tiver queixa, a gente vai pedir com uma frequência maior. Doutora, aí no seu consultório, assim, na rotina, qual a sua avaliação da maior queixa, assim, das mulheres ao ir ao seu consultório? O que é que elas mais reclamam? Então, na idade reprodutiva, o que é mais comum, né, até do que endometriose, é a miomatose uterina. Então, a paciente e adenomiose também, a paciente que sangra muito, né? É uma coisa que a gente precisa falar também, que não é normal sangrar muito, isso precisa ser investigado. E muitas mulheres
tem anemia, não sabe, então fica com vertigem, fica se sentindo fraca e normaliza aquilo ali. E aí junta com a rotina dela, né, de mãe, Sim. dona de casa, trabalha fora, ela, não, tô cansada porque eu faço muita coisa. Não, às vezes é porque ela sangra muito durante a menstruação. Então, o sangramento uterino anormal, infelizmente, é uma coisa que é bem prevalente no dia a dia. No pós-menopausa, a gente sabe que e na menopausa, né, aquele calor, que é o chamado fogacho, né, o cansaço, que já vem exatamente dessa alteração hormonal, às vezes a alteração do sono, e isso a gente vê bem, com muita frequência no climatério, né, então todo mundo que dormiu bem a vida inteira, geralmente quando entra na menopausa começa a ter alteração do sono e isso impacta na qualidade de vida, porque ela passa o dia inteiro cansada, né? Entendi. E não consegue descansar. E aí eu queria até te perguntar uma questão sobre a endometriose e menopausa, mas a gente vai agora para uma dica de saúde e voltamos já já. Vacina do HPV. O câncer de colo de útero é um câncer prevenível e existe uma vacina que pode nos ajudar nisso, a vacina do HPV. Ela é dada pelo Ministério da Saúde nos postos dos 9 aos 14 anos para meninos e meninas, mas quem ainda não fez o uso dela até os 45 anos pode estar fazendo na rede privada. É uma doença que tem cura e é uma vacina que salva. Doutora, quando eu falei da questão da endometriose e menopausa, muitos problemas das mulheres, eles são resolvidos na menopausa, como vem outros também, né, o fogacho, enfim. A minha mãe mesmo, ela tinha muita dor de cabeça na juventude e é como se pós-menopausa, aquela enxaqueca, ela curasse. Mas assim, há uma melhora, a mulher, ela seguiu o tratamento ao longo da vida e tal, ela tem endometriose, mas quando chega a menopausa, isso dá uma aliviada, a tendência a piorar, porque a senhora falou muito da relação com da a menstruação, né? Isso, na verdade, ela tende a melhorar. A paciente, claramente, isso tem a ver com o nível hormonal, né? Então, a cada vez que ela cicla, ela pode piorar, né? Ela aduba essa endometriose e vai aumentando, vai progredindo. E na menopausa, como a mulher, ela deixa de ovular, ela deixa de ciclar, isso tende a melhorar, né? E a queixa também, mas isso não quer dizer que essa paciente ela não vai mais fazer acompanhamento, não, é importante que ela mantenha o acompanhamento e que fique atenta aos sinais, né, se começar a ter dor de novo, né, e continue acompanhando com o médico, mesmo no pós-menopausa. E como a senhora falou, um dos tratamentos aí é a interrupção da menstruação, sim, então, né, sim. Para que não haja esse aumento, né? Sim, sim. Para quem nos assiste, inclusive, o que a senhora diria, assim, porque muitas mulheres também quando recebem o diagnóstico, elas acham que pronto, eu estou com um sério problema, minha vida passou às vezes a vida inteira com dor, mas quando diz eu estou com endometriose, pronto, eu não vou poder engravidar, tá tudo ruim, mas o que a senhora diria, inclusive, para quem nos assiste e está se queixando e descobriu agora o problema? Eu diria primeiro, calma, né? Eu acho que tudo tem jeito. Não pense, não pesquise nada na internet, porque a internet ela não é médico, né? Não vai trazer nenhuma solução. Cada caso é um caso. Toda paciente ela precisa ter sua queixa individualizada, né? Nem toda pessoa que tem endometriose vai ter infertilidade. Às vezes a gente vai ter diagnóstico e tem paciente que vai viver bem, vai fazer tratamento e não vai precisar de cirurgia. Então, nem todo mundo que tem endometriose vai precisar necessariamente fazer cirurgia. E procure um médico que acolha, né, que ouça suas queixas, eu acho que isso é o mais importante, que tenha uma escuta humanizada, né, o que é uma escuta humanizada é valorizar o que você diz, né, a gente não deve realmente normalizar a dor, e a primeira coisa que eu digo é focar em você e ouvir seu corpo, né, se você nunca teve essa dor antes e agora tá sentindo essa dor, por que essa dor tá assim, né, por que existe um aumento, de repente às vezes, né, paciente, por exemplo, que tem mioma, aumentou o volume abdominal, e aí, poxa, não é normal, né? Então você conhece seu corpo, você sabe o que já acontece com você. Então, já que não tá tudo bem, procura ajuda, né? E tenta ficar calma, porque realmente não é receita de bolo para todo mundo, né? E não é um veredito final, não. Vai tratar e vai ficar bem. E a gente falando, inclusive, sobre essa questão da saúde ginecológica, eu acho que é importante para as mulheres que nos assistem,
porque é uma coisa da rotina. A gente ouve muitas mulheres falarem da questão, inclusive, da limpeza íntima, que não, mas eu preciso tomar 3, 4 banhos ao dia, preciso fazer uso de sabonete, muitas vezes compro o sabonete que eles vendem próprio para isso, e já eu ouço muitas pessoas falarem que isso não é necessário, que o ideal seria, inclusive, a mulher tomar esse banho, né, e se limpar com água apenas, não fazer uso de tantos sabonetes porque altera o pH, enfim, para esclarecer essa dúvida, porque são coisas que a gente traz na rotina e acaba não sabendo o que fazer. Sim, então eu sempre falo isso com os pacientes, né, até no consultório e de uma maneira geral, que não precisa ter essa angústia de excesso de limpeza, né? Então, tomou banho, eu sempre digo, a gente mora numa cidade que é quente naturalmente, a gente tem 2 estações, o verão e chuva, né, mas a chuva vem com calor, então, às vezes a gente vai tomar 3, 4 banhos só à tarde, né, mas nem todos os banhos a gente precisa usar o sabonete, né, o sabonete para região íntima, se possível, só pela manhã e à noite, por quê? Porque você vai retirar o suor. À tarde eu vou tomar 10 banhos, Mila. Preciso sempre usar o sabonete na região íntima? Não. Lavar por dentro nem pensar, né? Porque a gente vai mudar o pH e vai alterar a flora local. E o sabonete? Qual é o sabonete ideal? Pode ser um sabonete glicerinado, né? De preferência líquido, porque é mais higiênico e tem um pH mais compatível com nossa flora vaginal. E neutro, né? Então eu sempre digo, sabonete quanto menos cheiro e menos cor, melhor. O ginecologista, ele dá essa orientação como se fosse o dermatologista. O que dá cheiro, gente, é perfume, não é hidratante, não é o sabonete. Então, o sabonete líquido, até de bebê, ele serve, usando, né, um líquido glicerinado neutro de preferência, pela manhã e à noite. Doutora, um outro alerta também, isso eu trago para a rotina, as conversas entre as mulheres sobre a questão de sangramentos, inclusive fora do período menstrual, assim, que isso é normal, são escapes. Não é normal, né? A mulher, ela pode sim acontecer de sempre ter escape, está tudo normal. É preciso ficar alerta e buscar um médico. Sim, não é normal. Primeiro a gente tem que avaliar se ela usa um anticoncepcional ou não, se ela usa algo hormonal, porque às vezes acontece o escape e aí talvez seja necessário fazer a troca do remédio. Se ela tem um sangramento intermenstrual e não usa hormônio, aí não é normal de jeito nenhum, ela tem que procurar um médico, né? Porque pode ter algo anatômico ou alguma ferida, né, que esteja acontecendo nesse sangramento, ou é um sangramento pós-relação sexual, então tem que ser investigado também. Então, o sangramento, ele merece uma atenção especial. Doutora, é muito importante também a gente deixar claro para quem nos assiste sobre a questão da busca da ajuda médica. A gente sabe, claro, para quem tem plano de saúde, isso se torna talvez mais fácil, mas a gente também teria esse atendimento realizado pelo SUS, para a mulher que está sentindo dor, que quer fazer essa descoberta, também há? Sim, sim. Inclusive, agora em Aracaju, né, o governo do estado, ele está trazendo esse benefício para a população. Já existe um centro hoje, que acompanha essas pacientes com endometriose. É importante a gente falar que isso é algo novo, né, que tem um investimento grande por trás, né, isso é uma coisa muito boa para a população, porque infelizmente nem todo estado tem centro de referência já. Sim. Por que isso? Porque precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de uma equipe que seja muito especializada, né. Hoje aqui em Aracaju, em Sergipe, na verdade, a gente já tem no Centro de Referência da Mulher, né, o atendimento ambulatorial, no Hospital Universitário também e no Santa Isabel, né, e essas pacientes, elas são direcionadas para a cirurgia no Hospital Santa Isabel quando necessário. Então, ela faz o acompanhamento clínico nesses ambulatórios de referência que eu falei e quando necessário, ela é encaminhada para a cirurgia no Santa Isabel. Com relação à dor, o que é que a paciente faz? Ela começou a notar que ela tem muita cólica, primeiro ela vai no posto de saúde, sim, né, no médico clínico. O médico clínico, ele vai avaliar, encaminha essa paciente para o ginecologista geral. O ginecologista geral vai fazer esse acompanhamento, né? E avalia se realmente é uma queixa de endometriose ou não. E vai acompanhar essa paciente. Ela só vai ser encaminhada para cirurgia caso tenha realmente uma indicação cirúrgica. Tá? Muito importante. Lembrar disso. É muito importante a gente trazer. Então, assim, o passo até para vocês entenderem é buscar o posto médico. Tenho muita dor.
tem algo de errado aí, não está normal essa dor, busca um posto médico e a partir daí eles dão essa orientação para o caminho. E todo o segmento, isso, o clínico Pronto. encaminha para o ginecologista geral e aí vai fazer a triagem, né? Se Sim. essa paciente se tem endometriose ou se tem alguma outra patologia. Importantíssimo Né? vocês Sim, entenderem porque- que vocês não estão sozinhas, Sim. que inclusive se não tem um plano de saúde, pode sim ser acompanhada aí pelo SUS e Sim, realizar o com seu certeza. tratamento. Dor jamais, né, doutora? Não, A gente jamais. não E nasceu dor- pra sentir dor. Não, e dor não é normal. Dor Sentir não é dor normal. não é normal. Não normalize. Não, de jeito nenhum. Doutora, foi um prazer tê-la aqui conosco hoje, tá? Prazer todo meu, muito obrigada. Eu que agradeço. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo até lá.